Olá, todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma formação do EMAI, da Diretoria de Ensino Sul 1. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade temática de números, estudo das habilidades do 1º ao 6º anos, parte 2. Então, como sempre, nós temos os combinados, né? Se desconecte para se conectar aqui conosco na formação. Nós vamos fazer uma retomada da TPC anterior. Então, o que nós discutimos, né, na TPC anterior? Nós retomamos o percurso histórico e a organização do currículo paulista. Apresentamos para vocês um vídeo de aprofundamento sobre as competências específicas de matemática. Analisamos o percurso das habilidades na unidade temática de números e qual é a importância de desenvolver, junto com os estudantes, essas habilidades. Então, pensando nisso, a gente vai dar continuidade no nosso encontro, apresentando os seguintes objetivos para a formação de hoje. Os nossos objetivos para a formação do EMAI de hoje: retomar as habilidades essenciais estudadas na formação anterior, verificar no material do EMAI e São Paulo Faz Escola 6º ano as atividades que atendem às habilidades estudadas e conhecer algumas práticas de sala de aula abordando a unidade temática números. O conteúdo, que nós trabalharemos hoje será a unidade temática números e, como sempre, em nossas formações, apresentamos uma leitura inicial para vocês. Hoje, especialmente, iremos apresentar a leitura da escritora Clarice Lispector, muito conhecida, e que veio com seus romances inovadores, e altamente poéticos. O título da leitura de hoje será Você é um Número. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce, classifica com um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando, você também é. Para ser motorista, tem carteira com número e chapa de carro. No imposto de renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento, tudo é número. Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira. É por isso que eu vou tomar aulas particulares de matemática. Preciso saber coisas, ou aulas de física. Eu não estou brincando, eu vou mesmo tomar aulas de matemática. Eu preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também. Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio, ou de turismo, ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso, você é numerado. Se possui personalidade jurídica, também. E quando morre no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também. Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver, meu protesto também é número. Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco, uma mulher estava com um filho doente, desidratado. Foi ao posto de saúde e recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados. Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano, ou numa corrente de pescoço metálica. Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um sem número. O si mesmo é apenas o si mesmo. E Deus não é número.
Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número sexo, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9 só, 8 só, 7 só, sem somá-los nem transformá-los em 987. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar, que amor não tem número. Ou tem? Se nós observarmos a leitura, né, lembrando que foi escrita no dia 7 de agosto de 1971, e quando nós prestamos bem atenção, ela parece muito atual, né? Parece que nós nos colocamos em pleno 2020 e nós podemos observar também que essa leitura, mesmo depois de tantos anos, ela também podemos classificá-la como muito atual para os dias de hoje. A gente vê muito isso, né, Nath, nas manchetes de jornal, né? Sim, com essa questão da pandemia que a gente está passando agora. Também. A briga que o pessoal fala, nós não somos números, né? E a gente é classificado nesses índices, nesses gráficos, como um simples número, coisa que nós, seres humanos, não deveríamos ser classificados como, né? Entendemos até que a questão do número você utiliza para poder contabilizar, para poder se organizar, porque na questão populacional, nas questões das atividades diárias, na parte de organização. Mas temos que prestar também um pouquinho mais de atenção se no dia a dia, se nas nossas relações, se na maneira no contato, né, com o próximo, se também isso não acontece, não acaba acontecendo. Então, após a nossa leitura, a gente vai fazer uma breve perspectiva sobre os números naturais e o sistema de numeração decimal. Bom, como vocês viram aí na nossa leitura inicial, esse texto foi publicado em 1970, né? 1971, então ele está muito dentro daquilo que a gente vai falar hoje, e a Clarice ela faz uma certa crítica, né? De quanto que nós realmente lidávamos com o número nessa década de 70 aí. Então, antes de 70, qual era a visão de número, né? A visão de número era um foco na transcrição dos algarismos de 1 a 9, ou seja, as pessoas que estudavam, elas tinham só a capacidade de transcrever, ou seja, eles não tinham a preocupação de que aprendesse outros números. Por isso que a Clarice faz essa relação aí, de que em tudo quanto é lugar tinha número, mas na escola o aluno só ia fazer a transcrição dos algarismos de 1 a 9. E só depois que fizesse essa transcrição que podia trabalhar com as operações, que é o famoso arma efetue, sentença matemática, embaixo resposta, né? Então, toda essa questão antes de 70 era muito focado para a questão da agricultura, né? Para as pessoas que realmente tinham condições de acessar. Lembrando que nessa década a escola não era para todos. Bom, na década de 70, então, nós temos aí a 5692, que foi a segunda lei de diretrizes e bases, né, que a gente conhece, e aí já começam as orientações curriculares de matemática com foco em algumas ideias de Piaget, na construção do número, usando a classificação, a seriação, uso de materiais concretos, como os blocos lógicos, o Ziner, as ideias de conjunto, pertence e de inclusão, né? E já começa também a identificação do número enquanto sistema de numeração decimal, usando o material Montessori com base no material dourado, base 10. Agora, na década de 80,
Mesmo com algumas críticas ao movimento, à matemática moderna, a essas abordagens dos números, a rede pública estadual estava sob a orientação dos documentos, né, registrados na década de 70. Esses documentos tinham influência marcante, né, das ideias do movimento da matemática moderna e especialmente, né, das teorias que consideram as atividades de classificação e seriação e ordenação como pré-numéricas. No final da década de 80, surge o ciclo básico, né? E o ciclo básico vem pensando exatamente porque a evasão era muito grande. Muitos alunos desistiam e o nível de reprovação era muito grande. Então, o ciclo básico, ao final da década de 80, início da década de 90, ela vem também para resgatar essa questão, porque os meninos, eles realmente evadiam-se mais, né? Eles não permaneciam na escola e tinha a questão da reprovação, né? O menino não sabia número por conta do pré-requisito, que era posto, então havia um nível de reprovação muito grande, e aí esses meninos, por serem reprovados 3, 4 vezes, eles acabavam abandonando a escola. Na década de 90, né, de 1990, surgiram os PCNs, né? Veio esse documento para poder definir para todos, né, para todo o país, o que os estudantes deveriam aprender dentro de cada uma das disciplinas, né? O que era necessário que o estudante aprendesse em história, em geografia, em matemática, em ciências, né? Então, o que ele precisava aprender? Então, tanto Fayol, em 1996, quanto Adélia Lerner, eles dedicaram-se a investigar os conhecimentos prévios, né, e as hipóteses que as crianças traziam, para, então, realizar as pesquisas, para terem pistas, né, para poder fazer acontecer o ensino dos números com os estudantes. Então, passou-se a valorizar o que o aluno ele traz, né, o que o estudante ele já sabia, para então poder trabalhar-se com esses estudantes, né, para em cima daquilo que eles traziam, né, começar a ensinar, né, passar então a introduzir as atividades. E desde então, os nossos documentos e a maneira que nós trabalhamos hoje tem muita influência dessa época, né. Nessa década também, a gente tem aí, em 1996, a mudança da LDB, né? Que passa a 694, que vem aqui organizar, então, o ensino de forma diferente, né? Apresentando outras possibilidades. O que é interessante aqui, né, Natália, de 70 para 90, é que a gente trabalhou aí 30 anos, né? Dentro do ensino, muito carregado de uma história da educação, e todos vocês são pedagogos, já estudaram isso, né? Da mudança de paradigma da visão do aluno, do estudante e da visão do professor, né? Se o menino da década de 70, 80, ela foi carregada de cópia de um professor que era detentor do conhecimento, de um aluno que fazia por memorização, na década de repetições, de 90, né? E muita repetição, né? Exatamente. Quando chega na década de 90, a gente já tem aqui uma mudança, né? Como é que o menino constrói o conhecimento? Isso já vem lá de Piaget, né? Assimilação, acomodação, análise e síntese, Constance e Camille, tudo isso já vinha discutindo. Mas nós demoramos várias décadas para a gente entender que o menino aprende. E aí tem aí a Adélia Lerner e o Fayol e o próprio Vygotsky, né, que fala que o menino aprende por aproximações sucessivas e por interações. E aí vem a LDB constituindo os segmentos, a forma de ensinar, como é que é a organização curricular. Então, tudo isso casa muito com os parâmetros curriculares nacionais. Tudo isso que a gente está retomando é para chegar agora naquilo que a gente está, né? Como é que o currículo paulista, que a gente já fez essa retomada, né? O currículo paulista chega para nós, junto com a BNCC, com toda essa discussão. A gente hoje está com foco só em números, então a gente quis fazer esse resgate, e agora a Aline chega com vocês para o currículo paulista. Como a Cláudia colocou, né?
Nos dias de hoje, nós temos o nosso documento orientador, que é o Currículo Paulista. Então, como que a matemática ela é apresentada nesse currículo, né? Ela é apresentada como parte do conhecimento humano, né? A matemática, ela assume todas as etapas da educação, então ela vai ser apresentada desde a da educação infantil até o ensino médio ou até a gente parar de estudar. Então, a matemática, ela está presente em todas as etapas da educação básica e até quando a gente fizer faculdade, pós-graduação, sempre vai ter algo matemático que envolva esse estudo nosso, né? No currículo paulista, os conhecimentos matemáticos, né, eles privilegiam tanto as especulações teóricas, que integram os objetos específicos da matemática, quanto as aplicações práticas do conhecimento matemático no cotidiano dos estudantes, né? Ele define as competências e as habilidades cognitivas e socioemocionais que devem ser asseguradas ao longo de toda a escolaridade básica, né? Concorrendo para a formação integral desse estudante, que é como a gente já havia discutido no anterior. O que é essa educação integral? É uma educação que ela visa tanto o desenvolvimento cognitivo desse estudante, quanto o desenvolvimento socioemocional. Então, assim como na BNCC, o currículo paulista, ele tem como um pressuposto pedagógico a ideia de que todos podem aprender matemática. E o que demanda investir nesse desenvolvimento é a autoestima e a autoconfiança dos nossos estudantes. Então, a gente precisa ter esse trabalho com os estudantes, tanto do socioemocional quanto do cognitivo, para que eles consigam desenvolver essa educação matemática. Os conhecimentos matemáticos do currículo privilegiam tanto a parte teórica, que integra, como eu falei para vocês, os objetos específicos dessa matemática, quanto aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Porque se a gente for pensar desde lá do início, a matemática está presente em todas as etapas da nossa vida, como diz a Clarice Lispector, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já tem contato com o número através da nossa certidão de nascimento. Então, em todas as etapas da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente tem contato com esses números. O currículo paulista, ele vem dividido, a parte matemática, em 5 unidades temáticas, né? Elas se correlacionam, não quer dizer que cada unidade temática ela é específica ou isolada. Uma unidade temática, ela acaba se intercalando com o conteúdo da outra unidade temática, e ela está dividida da seguinte maneira, né? As unidades que nós temos são os números, a álgebra, a geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Dentro dessas unidades temáticas, nós vamos ter os fundamentos, o conjunto de fundamentos que são ideais ser desenvolvidos dentro desse currículo. Então, nós temos aqui na segunda coluna equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência e representação. Nessa formação em específico, nós vamos focar, como a Cláudia colocou, na unidade temática de números, né? Então, o que diz o currículo paulista referente a essa unidade temática? Por que ela é tão assim, importante? E se a gente for ver, é uma das primeiras unidades que a gente começa a estudar, a ter no nosso currículo. A unidade temática de números, ela tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, né? O que é além de desenvolver os conhecimentos sobre os números e a relação. Então, a gente tem o desenvolvimento dos números, a compreensão das operações, dos seus resultados, a gente reconhece ao operar com o número para obter outros números. Então, é todo um processo de desenvolvimento que, se a gente for analisar na questão matemática, envolve principalmente os números.
A ideia de contagem, ela permeia por todos os anos, né? Aprofundando a progressão das habilidades ano a ano, que a gente vai discutir um pouco mais para frente aqui na nossa formação. Então, quando a gente fala em desenvolver um trabalho com o sistema de numeração decimal, a gente tem que pensar que ele passa pela exploração daquilo que os nossos estudantes conhecem, né? Então, ele coloca aqui que a ideia de contagem, ela permeia por todos os anos, aprofundando a progressão ano a ano. Então, eu começo com uma atividade mais simples e ela vai sendo aprofundada. É o que a gente sempre fala nas nossas formações. O nosso material, ele está organizado em ciclos. Então, esse ciclo se inicia e ele vai se aprofundando até a gente conseguir fazer o fechamento dele. A gente deve pensar também naquilo que os nossos estudantes já conhecem. Então, toda vez que a gente vai trabalhar uma habilidade, o currículo ele fala que a gente tem que pensar naquilo que o meu aluno já sabe. Por quê? Nos anos iniciais, isso se aplica para outros campos também, né? Seguindo as relações entre eles. Então, a gente usa o número para função social e, ao mesmo tempo, esse número ele tem significados diferentes dependendo do contexto em que ele está inserido. Então, isso tudo eu preciso explicar para o meu aluno. E é exatamente o que essa unidade temática ela vai desenvolver e vai destrinchar no material como o professor deve trabalhar para que o aluno saiba essa diferenciação, que o número às vezes ele pode ser o mesmo, mas onde ele for ser aplicado, ele tem uma característica, uma função social diferente, né? Essa abordagem, ela envolve a valorização do raciocínio intuitivo, né, que deve ser desenvolvido desde a educação infantil até os anos finais. E para que essa abordagem ela seja significativa, é possível a gente recordar a história da matemática. Então, o currículo ele fala que a gente precisa permear por todos esses campos para que aquilo que a gente está transmitindo para o nosso estudante, ele faça sentido, né? Então, a ideia de número se apresenta desde os tempos pré-históricos e vai sendo transformada até a utilização de hoje. Como as meninas colocaram a questão do aprendizado lá em cima, conforme foram passando as décadas, esse significado de como ensinar a matemática, como fazer a utilização desses números no nosso dia a dia, elas foram também se transformando. Então, o que é importante a gente pensar? Essa compreensão ela vai ser útil para quê? Para que os estudantes eles possam resolver problemas e chegar até o final do ciclo com essa ideia de que se eu não compreendo um número, eu não vou conseguir seguir para as demais áreas aí do conhecimento. Então, como que eu vou poder cobrar do meu aluno, por exemplo, o cálculo de um triângulo, o cálculo de uma área, uma fração, se o meu aluno não tem o básico, que é o conhecimento da estrutura do número. Então, é o que a gente vai falar aqui um pouco. Então, quem quiser se aprofundar mais nessa questão da temática, vocês podem acessar lá o Currículo Paulista a partir da página 315. Então, a gente vai agora explicar para vocês o porquê que é tão importante a gente seguir esse currículo e prestar muita atenção nas orientações dos materiais. O que é interessante, né, Aline, é que nós estamos focando em números, mas em todas as áreas do conhecimento, em todas as unidades temáticas, a gente vê que houve uma progressão de décadas anteriores até agora, não só de números, né? Então, toda essa progressão, tanto em álgebra quanto em medidas de grandeza, seja lá qual for a unidade temática, houve um avanço das décadas anteriores até chegar no Currículo Paulista. Exatamente. Nós vamos fazer o aprofundamento, né, dessas habilidades de matemática e como elas são apresentadas no currículo, para que vocês consigam compreender melhor
todo esse processo que a gente está discutindo da transformação do ensino da matemática e dos números na educação básica. Para nós retomarmos, como a Aline falou, a respeito das habilidades essenciais e habilidades de suporte, que nós já falamos no EMAI, né, na nossa formação anterior. Então, o que são essas habilidades, né? Uma breve retomada no caso que nós iremos trabalhar hoje, né, será a unidade temática números, e a unidade temática números, nós podemos observar como ela acontece lá do primeiro até o quinto ano, né, que é o final do ciclo, e como ela vai aparecer no sexto ano, e como ela será contemplada no sexto ano, nós vamos mostrar para vocês, por exemplo, a habilidade essencial do sexto ano é a EF06MA02, que é reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Então, aqui nós temos lá no sexto ano como a habilidade, né, uma das habilidades tratando da unidade temática números, como ela aparecerá no sexto ano, né? E para o sexto ano, essa habilidade, né, a EF06MA02, é uma habilidade essencial. Ela deve ser contemplada no sexto ano. No primeiro ano, nós temos a habilidade essencial do primeiro ano, que é a MA05, ela é uma habilidade essencial para o primeiro ano, mas ela é uma habilidade de suporte para o segundo ano, que tem a habilidade essencial do próprio segundo ano, que é a MA01, né, que é comparar, ordenar e registrar números naturais até a ordem da centena de milhar. Tá? E a habilidade do primeiro ano, tanto a habilidade do primeiro ano como do segundo ano, a habilidade do primeiro, ela é essencial para o primeiro e de suporte para o segundo ano. E a habilidade do segundo ano, ela também será habilidade de suporte para o terceiro ano, que nós mostraremos para vocês agora. Então, a habilidade do terceiro ano, como vocês estão vendo, ela é essencial para o terceiro, mas ela é de suporte para o quarto, que é do quarto ano, que é essencial para o próprio quarto ano, também é de suporte, consequentemente, é de suporte para o quinto, e como nós colocamos lá, todas essas habilidades que nós verificamos aqui, de primeiro ao quinto ano, todas elas servirão como habilidade de suporte no sexto ano. Então, aqui nós começaremos a falar começaremos pelas habilidades, né, de matemática por segmento. A próxima tela que nós iremos mostrar é a habilidade essencial para o primeiro ano, né, como eu acabei de falar para vocês anteriormente. Essa habilidade EF01MA05, ela é a habilidade essencial para o primeiro ano, porque ela deve ser contemplada no primeiro ano, mas ela também é uma habilidade de suporte, no caso aqui, para o segundo ano. Vamos lá. Então, a habilidade aqui é comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Agora, falando a respeito de uma atividade, né, para poder trabalhar com a unidade temática números com os estudantes, nós apresentaremos o vídeo, né, da professora Cristina Magalhães, da Escola Pedro Calil Pades, do primeiro ano. A professora Cristina, ela durante as atividades propostas para os estudantes, né, nesse momento remoto, né, que nós estamos vivendo, ela observando a dificuldade
que um dos seus alunos estava apresentando, ela gravou um vídeo, né, mais um vídeo, explicando certinho para ele de como para que ele compreendesse melhor do que eles estavam tratando. Vamos lá? Vamos lá? Olha, Tiago, é assim, aproveite e explicar. O número da unidade, ele vai do 1, tá vendo? Até o número 9, ó. Então, essas são as unidades, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9. Esses são os números da unidade. Ele é composto por um algarismo só. Ó, o número 1, eu escrevo ele como? Só usando o 1, ó. Sozinho é o 1. Ele é um número só. Tá vendo? Por isso que chama unidade de um número só. Tá? Aí a gente tem a dezena, né? Que são esses azuis clarinhos, ó. A dezena, ela é de 10 em 10. Por isso que chama dezena, ó. 10. Cada 10 forma dezena, ó. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se você observar, Tiago, a dezena, ela é composta por dois algarismos, ó. O 1 e o 0. Então, para eu escrever 10, ó, eu preciso de dois numerozinhos, ó. O 1 e o 0, tá vendo? Quando eu vou escrever número que é da unidade, eu uso um algarismo só, tá? Agora, centena, ó. Centena, o nome já lembra, ó. 100, tá vendo, ó? Então, cada 100 vai formando a centena, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Para escrever a centena, nós usamos 3 algarismos, ó, o 1, o 0 e o 0. 3 algarismos, percebeu, ó? E na dezena a gente usa 1 e 2 algarismos. E na unidade a gente usa 1 algarismo, tá? Vamos ver agora a unidade de milhar. Ó, unidade de milhar. Milhar, mil. A palavrinha lembra mil, ó. Então, cada 1000 vai formando a unidade de milhar, as unidades diferentes, tá? Então, ó, 1 e esses 3 zerozinhos, ó, formam o número 1000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Você percebeu, Tiago, aqui? Então, para formar a unidade de milhar, eu tenho que ter, ó, 1, 2, 3 e 4 algarismos, 4 numerozinhos, ó. Viu a diferença? Então, para a unidade de milhar, eu tenho que ter 4 algarismos. Para centena, ó, 3 algarismos. Para dezena, 2 algarismos. Para a unidade, 1 algarismo, tá bom? Então, aqui nessa atividade, como vocês puderam observar, a professora Cristina, observando a dificuldade do aluno, né, do seu estudante, ela gravou esse vídeo para poder auxiliar, para verificar para poder facilitar a compreensão e que ele desse continuidade às atividades, né, propostas por ela. É importante observar que ela relaciona a unidade, a nomenclatura dos números, ela coloca quantas unidades de cada número, quantos algarismos são necessários para escrever um número. Se eu trato da unidade, eu utilizo um algarismo. Se eu falo da dezena, eu utilizo 2 algarismos. Centena, 3. Quando eu falo da unidade de milhar, é necessário utilizar para a representação, né, na escrita dos números, eu preciso de 4
4 algarismos. Então, ela explica várias vezes, ela relaciona a representação da escrita do número com a nomenclatura, mostra, se vocês observarem, ela colocou as fichas, né? Provavelmente também em sala de aula, quando ela estava trabalhando com eles, ela também utilizava as fichas. Então, as estratégias que ela pôde utilizar para poder fazer com que o seu aluno entendesse, né? Pudesse compreender o sistema de numeração, né? Pudesse compreender as atividades que ela está propondo. E nessa atividade remota, são os recursos que a professora tem, né? Vocês percebem que não tem grandes tecnologias aí, mas que é possível esclarecer para o aluno as dúvidas. É claro que ela pode aprofundar depois, em outro momento, se ela perceber que o menino não melhorou, mas para essa situação e para essa criança, essa explicação não precisa de grandes recursos tecnológicos. Vocês veem que é possível a gente fazer esses ajustes e essas adaptações quando a gente percebe que há uma dificuldade na aprendizagem dos estudantes. O próximo vídeo é da professora Simone Quintali. Ela é da escola José Hermenegildo Leone e ela também ministra aula para o primeiro ano. A professora Simone, a atividade que ela orientou os estudantes, né, que ela fez o vídeo, tem a ver com a atividade do volume 2, né, do Aprender Sempre, né, para o primeiro ano, e é onde ela explica como fazer para poder realizar a atividade e que se trata de um jogo. Vamos lá? Bom dia, meus amores, bom dia, paz, mais um dia que se inicia de aprendizado, né? Vamos dar início hoje na aula de matemática. Vamos iniciar fazendo a nossa leitura do nosso calendário. Então, vamos lá. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Então, nós estamos no quarto dia da semana, né? Então, estamos no quarto dia da semana. Nós já passamos o domingo, segunda, terça, quarta. Então, estamos no quarto dia da semana do mês de setembro, no dia 16, tá? No dia 16 do mês de setembro. Então, a gente vai dar início hoje, tá? Vamos trabalhar hoje com a apostila do Aprender Sempre e do EMAI. Essa lição de agora é do livro do Aprender Sempre. É a atividade 3, é a atividade do Rafael. Então, vamos lá. A professora Simone vai ler para vocês. Rafael jogou Acerte o Alvo. Então, Acerte o Alvo é esse joguinho aqui. Então, eles estavam lá na praia. Ele e a irmã dele jogando o alvo. Aí, Rafael, na praia, fez 60 pontos. Veja as estratégias de contagem de pontos deste jogo. Então, o Rafael ele fez assim. Para eu fazer 60 pontos, para mim chegar aos 60 pontos, o que eu tenho que atingir? Então, o que ele fez? Tenho que acertar. Primeiro, ele tinha que acertar no 20, ele quer fazer 60 pontos. Então, primeiro, ele jogou, primeiro ele fez 20 pontos. Depois, ele fez de novo 20. Então, 20 mais 20, 40. Ele quer fazer 60. Então, ele acertou uma vez no 20, outra vez no 20, 40. Depois, mais 10, 40. 20 mais 20, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. Então, ele acertou 2 vezes no 20 e 2 vezes no 10. Formou 60. Então, ele teve essa conta. É isso que ele tinha que atingir esses pontos no alvo para completar 60. Certo? Até aí? Aí, agora, eu
Aí vocês vão utilizar outros procedimentos para obter esses resultados. Eu quero 16, 30, 40, 50. Então, que estratégia? O que eu tenho aqui dentro do alvo para formar o número 16 de pontos? Aonde eu tenho que acertar? Então, primeiro, eu quero 16. Então, eu tenho que acertar. Eu tenho que pegar uma bola ou chinelo, que eles estavam brincando na praia. Então, eles utilizavam um chinelo. Então, ele pegou o chinelo e jogou. Então, ele tinha que acertar no 10. Mais quanto para formar 16? 10 mais. Aí ele ia acertar no 5. Então, ele acertou a primeira vez no 10. Depois no 5 mais 1. Então, 10 mais 5, 15. 15 mais 1, 16. Então, eu formei o número 16. Então, aí vocês vão ver quais são dentro do alvo para obter 30 pontos. O que eu preciso? Quantos pontos daqui eu preciso obter para ter 30? Quantos eu preciso para obter 40? E quantos eu preciso para obter? Então, tem que prestar atenção. Dentro do alvo para obter esses números. Então, para obter o 16, eu precisava acertar no 10, acertar um no 5, acertar um no 1, para formar o número 16. Isso vocês irão fazer nas outras estratégias. Essa é uma atividade remota, né? Então, a professora utilizou de alguns recursos que são práticos. Então, ela criou uma lousa, improvisou uma lousa. Ela garante a leitura, porque ela sabe que muitos alunos do primeiro ano ainda não estão na base alfabética. Então, ela faz a leitura da atividade. Ela mostra a atividade, então ela apresenta porque às vezes o menino se perde na atividade dentro da casa. Então, ela mostra onde que está a atividade, ela garante a questão da data, né? Então, ela conta que dia que nós estamos, quando começou a semana, que dia da semana. Então, todos esses recursos são recursos que são possíveis mesmo atividade remota, né? E aí também ela observa que ela deu o exemplo do 20, então ela garante também a atividade do 16 para ver se os meninos entenderam. Falou, pode ser que no 20 não entenderam, mas ela utiliza uma outra forma. Ora, ela utilizou no alvo e depois ela garante na linha que o menino pode realizar a atividade de diferentes formas. Então, é uma atividade muito boa e que dá conta também, né, pessoal, de não precisa fazer utilizar grandes ferramentas para realizar atividades. Vocês veem que a professora usa o celular, uma lousa, que pode ser um tapume, e parece que, como já está várias vezes apagado, que é uma prática dela de realizar atividade. Então, pensando nessa questão das habilidades, essa que a professora trabalhou, ela consta no Aprender Sempre, né? E a gente também tem algumas outras habilidades que atinjam esse objetivo no nosso material do EMAI. Apesar dela não ser a mesma habilidade idêntica, ela acaba trabalhando também na atividade para ajudar no desenvolvimento dessa habilidade que nós colocamos do primeiro ano. Então, como que a gente trabalha com essa habilidade? Quando a gente pega o nosso material do professor, nós temos todo o encaminhamento com a apresentação do que ela vai explorar, a organização da turma, uma conversa inicial, que é aquilo que eu coloquei para vocês quando eu falei do currículo. Por que é importante essa conversa inicial? Para a gente saber aquilo que os nossos alunos já sabem. Então, e dar um direcionamento melhor para ajudar eles a atingirem aquela habilidade. A gente não vai fazer a leitura de todos os encaminhamentos, porque vocês têm esses materiais lá no livro do professor de vocês. O nosso foco aqui é falar da habilidade, mas nunca se esqueçam de seguir esses encaminhamentos, né? Então, ele coloca aqui na conversa inicial algumas perguntas que devem ser feitas para os estudantes, para vocês fazerem essa sondagem do que eles já sabem ou não, né? Aqui continua-se o encaminhamento das perguntas.
O desenvolvimento e a intervenção, ela também é citada nesses encaminhamentos. Então, o que a gente deve fazer? Como desenvolver essa atividade? E que intervenções o professor deve fazer de acordo com aquilo que o aluno for falando durante essa conversa inicial. A atividade em específica que nós pegamos é a 23.5, né? Então, ele coloca aqui, ó. Pinte de amarelo os quadrinhos dos números que serão ditados. Então, a gente tem um ditado do professor, onde ele precisa pintar os números que o professor ditou. Após, o aluno precisa fazer essa comparação de qual é o maior número, qual é o menor número, qual é o maior número registrado na terceira linha, na quinta coluna. Então, se a gente fizer uma análise dessa atividade, o que meu aluno precisa saber aí? O número que o professor vai ditar, ele precisa ter esse conhecimento de números, ele precisa saber a questão da sequenciação dos números, qual é maior, qual é menor, porque se a gente observar, a maioria deles são números de 2 algarismos. A questão da posição da linha, o que é uma linha, o que é uma coluna. Então, quando a gente faz uma análise aprofundada, não é só eu ditar os números, o aluno pintar e responder. Tem todo um conhecimento prévio que ele precisa saber e desenvolver para que ele consiga realizar essa atividade. Então, para o desenvolvimento dessa atividade, dessa habilidade, a professora Ângela Darcy, da Escola Estadual Pedro Calil Pades, também do primeiro ano, fez a gravação de um vídeo, né? E nesse vídeo a gente vai deixar como exemplo de como desenvolver essa habilidade que é sugerida por nós lá no primeiro ano, na unidade temática de números. Só lembrando, né, Aline, que essa atividade aconteceu de forma presencial, então não tem a característica do remoto, mas que é possível fazer ajustes. E vocês vão ver como é que ela encaminha essa atividade para chegar nessa habilidade que nós estamos tratando do primeiro ano. Isso é bem interessante, né, Cláudia? Não é porque nós estamos no remoto que não dá para ser trabalhado. Tudo a gente consegue adaptar. Aqui, no caso, ela fez no presencial, só que, como a Cláudia falou, vocês também podem adaptar para utilizar no ensino remoto. Vamos ver. O Paulo, você pode pegar o número que está na sua frente. Isso mesmo, você pode, Gabriel. Agora, eu quero que vocês fiquem de pé. Só quem pegou o número. Eu quero saber quem pegou o menor número da sala. O Gabriel! Ah, então o Gabriel vai ficar aqui. Vai segurar o número e vai virar para todo mundo olhar que foi esse. Agora, eu quero saber quem é que pegou o maior número. Isabelle, pode vir aqui com o seu maior número. Olha aqui. Que número é esse? 35. Olha, 35. E esse? 1. E agora, eu quero pegar o 35 e tirar 1. Que número será que eu vou conseguir? O número já está voltando para trás? Muito bem. Sara, você pode vir, por favor? 34. Eu quero saber que número é esse? 33. Quero saber se esse 33 é maior do que esse ou é menor? Menor. Ele é maior ou ele é menor que o número do Gabriel? Maior. Maior. Então, se eu for arrumar na ordem, onde eu vou pôr a Sara? No meio. No meio. Então, a Sara é um número médio. Nem é menor e nem é maior que todos. Vocês estão...
Então, o que a gente consegue observar aqui? A professora ela fez um jogo, né, onde ela colocou vários números em frente aos alunos e pediu para alguns pegarem alguns números e depois foram lá na frente fazer essa comparação. Quando a gente olha o vídeo e a gente compara com a atividade, ela está bem linkada. Então, esse movimento, a professora ela pode fazer antes de dar essa atividade ou posteriormente para ela poder exemplificar aquilo que ela deu na atividade do EMAI. Então, nesse caso aqui, a professora ela fez essa atividade como um complemento dessa atividade 23.5 do EMAI. Para quê? Para que os estudantes compreendessem melhor essa questão do maior número, do menor número, das ordens numéricas e serviu como complemento. Então, é uma maneira lúdica das crianças desenvolverem essa atividade e de forma que eles aprenderam a ir brincando e fazendo essa comparação em grupos. Mesmo no remoto ou no presencial, ou com poucos alunos ou muitos alunos, a atividade é possível. Porque qual o objetivo da professora Ângela? Verificar se o menino conhece números, se ele compara, se quem é que está respondendo. Vocês veem que ela seleciona alguns alunos e depois ela faz essa comparação, isso é muito importante. Pode fazer no remoto? Pode. Quem está no Meet dando aula pode fazer essa atividade. Quem estiver no momento híbrido, também é possível fazer. Inclusive porque as cartelas, vocês veem que a professora Cristina já tinha feito a cartela, a professora Ângela também é da mesma escola, então é uma prática dos primeiros anos de fazer isso. É claro que vocês que estão nos assistindo aí, falam, já fiz isso também, legal, parabéns. Agora a gente tem que fazer esses ajustes. Qual é o objetivo? Localizar a habilidade de saber se o menino compara números, se ele dá conta de colocar na reta numérica, se ele sabe quem vem antes, quem vem depois. Então, é essa seleção de informações que a gente tem que fazer o tempo todo para avaliar. E aí, percebendo que o menino tem dificuldade para comparar números, ou ele não sabe localizar na reta numérica, faz o que a professora Cristina Magalhães fez. Pega o aluno individualmente e dá uma explicação para que ele consiga dar conta de prosseguir nas atividades posteriores. Então, retomando aqui, qual era a habilidade que a gente precisava desenvolver no primeiro ano, né? Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas da reta numérica. Agora nós vamos para a habilidade do segundo ano. Então, o que a gente vai observar? Que a habilidade ela é parecida, porém tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então, a habilidade do segundo ano é EF02, MA01. Comparar, ordenar e registrar os números naturais até a ordem de centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Então, essa habilidade aqui, além do aluno comparar e ordenar, ele vai ter que registrar e ter essa compreensão da questão do valor posicional de cada número, de cada algarismo, e qual é a função do zero dentro desse registro. Para isso, nós pegamos a atividade 18.1 do volume 2 do EMAI do segundo ano, onde ele fala que a atividade vai explorar a comparação, a ordenação e a escrita desses números decimais até a ordem das centenas, que é exatamente o que a nossa habilidade está pedindo. Então, como a gente já colocou, temos os encaminhamentos de como organizar a turma para essa atividade, a conversa inicial, né, de que tipo de pergunta fazer para o seu aluno para saber aquilo que ele já sabe ou que vocês precisam aprofundar, e o desenvolvimento e as intervenções necessárias durante o desenvolvimento dessa atividade. A atividade é essa daqui, ó. Para a festa da escola, a professora Débora confeccionou cartelas numeradas que serão distribuídas aos convidados. Então, complete a numeração das cartelas de acordo com a sequência. Então, aqui nós temos um quadro numérico onde ele falta alguns algarismos
e esses estudantes eles precisam completar esse quadro. Então, vocês podem reparar que eu não estou mais falando de números na ordem das dezenas. Eu já estou aqui na ordem das centenas, tanto que ele começa o nosso quadro com o número do 300. Após o preenchimento, esse aluno também tem que prestar atenção na questão da ordem, porque alguns números, eles seguem um ao lado do outro para seguir a sequência. Outros, a sequência vem preenchida e vai pulando os algarismos, né? Então, ele precisa ter todo um cuidado de fazer essa análise, como na atividade anterior comparou, né? Quais numerais vão na linha, quais numerais vão na coluna, cada aluno vai usar a sua estratégia para poder fazer o preenchimento desse quadro. E depois de completar a primeira, ele fala aqui, ó, depois de completar a primeira linha, em quantas cartelas ela ficou? Então, ele dá todo um direcionamento de como o aluno preencher essa tabela, né? Então, ele preencheu, ele pergunta da linha, depois ele pergunta da coluna, ele pergunta quantas cartelas há no quadro. Então, quando a gente faz a análise, ele precisa ter também todo esse histórico antes de conhecimento do que é cada número, do que é uma coluna, do que é uma cartela, do que é uma linha, para ele conseguir desenvolver essa atividade. Nessa atividade também é interessante o professor ele prestar atenção se ao desenvolver essa atividade, se os alunos eles conseguem observar, né, se eles se apoiam nas regularidades, né, do quadro numérico ou se apoiam na sequência numérica, né, que está apresentada aí nesse quadro. Ele também pode elaborar as cartelas com os números faltantes também, para o aluno chegar lá e colar, né, conforme, está faltando que número aqui, vocês sabem qual é? E aí faz toda aquela, antes disso, a conversa inicial, né, para saber quais os números esses alunos já sabem, quais eles não sabem, qual é o maior número que eles já sabem escrever, né, como que eles representam esse número, e a partir de então, no desenrolar de toda a conversa inicial e depois seguindo os encaminhamentos, chegar na atividade em si, né, Aline? Isso, esse ponto que você colocou, Natália, referente a o professor poder confeccionar os números para serem colados, é até interessante, porque quando a gente desenvolve uma atividade, como a gente já tem falado algumas ATPCs anteriores, a gente tem que pensar em todos os níveis de conhecimento que eu tenho dentro da minha sala de aula. Eu tenho alunos com vários níveis de conhecimentos, né? Então, eu posso ter aquele aluno que pega essa tabela e preenche ela de olho fechado, e eu posso ter aquele que não tem essa noção da regularidade, de qual é o próximo número. Então, ele se apoia nesses números, né, como a Natália falou, para poder preencher. Então, não necessariamente a gente precisa seguir exatamente o que está ali. Se o meu aluno ele tem muita dificuldade, eu posso adaptar essa atividade, e essa ideia que a Natália colocou é bem interessante, né? Se ele não sabe preencher, eu posso dar as cartelas com os números faltantes e esse aluno vai fazendo esse encaixe. Então, adaptar a atividade tanto para o remoto, que é a situação que nós estamos agora, quanto de acordo com os níveis de conhecimento de cada estudante que nós temos dentro da nossa sala de aula. Então, agora nós vamos seguir para a habilidade do terceiro ano. Qual é a do terceiro ano? É ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. Então, quando a gente faz, não sei se vocês estão conseguindo reparar esse movimento que nós estamos fazendo. Quando eu pego do primeiro ano, ele está falando em dezenas. No segundo, ele já fala em centenas. Aqui no terceiro ano, eu já estou falando em ordem de unidade de milhar.
apesar da habilidade ela ser muito parecida, o grau dela vai aumentando. E aqui ele também coloca que o aluno precisa fazer o registro e observar as regularidades, principalmente em língua materna. Eu tenho duas considerações a fazer nessa habilidade. Primeiro, essa habilidade ela está a ler, escrever e comparar números até a ordem da unidade de milhar. Aí você vai falar, por que a gente apresentou um vídeo do primeiro ano em que a professora apresenta até a unidade de milhar no primeiro ano? Porque nós vivemos num mundo onde os números aparecem de forma completa. Então, o menino mora no número 1000, o menino mora no 400, no 500. Não importa que número que ele mora, ele tem que saber ler, porque no cotidiano as coisas aparecem de forma espontânea. E eu trago mais uma consideração aqui, dentro dessa habilidade, que é a língua materna. Nós temos dois viés aqui para a língua materna. O primeiro viés é da educação infantil. Quando fala de língua materna na educação infantil, ele está com foco na fala da mãe com o seu filho, quando ele está adquirindo a questão da elaboração de frases, de palavras. Então, essa língua materna lá na educação infantil, ela tem muito a ver com aquilo que a mãe fala. Porém, quando se trata de habilidade, a língua materna ela tem a ver com a língua nativa, a língua do local onde as pessoas estão vivendo. E é a primeira língua que a gente tem contato. Então, essa língua materna dentro da habilidade tem a ver com a língua portuguesa, ou seja, é a língua do nosso país. Ok? Então, naquele quadro do segundo ano, a gente viu que dependendo da posição, vai de 10 em 10, dependendo da posição, vai de 1 em 1. Nós vamos ver um vídeo que vai falar muito disso agora, que passou no Centro de Mídias, e que a gente vai resgatar um pouco essa habilidade. Então, como a Cláudia colocou aqui, né, a gente também vai deixar para vocês a atividade de referência do EMAI, que nós pegamos do volume 1 para desenvolver essa habilidade, o desenvolvimento dessa atividade, a atividade em si, só que a gente vai focar agora, como a Cláudia já tinha citado, no vídeo que fala lá no Centro de Mídias, referente a essa habilidade. Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender um pouco mais aí sobre o sistema de numeração decimal e vamos também compor, decompor números, enfim, a aula está, olha, preparadinha para vocês, tá bom? Mas eu não estou sozinha aqui, olha quem está comigo, professora Lilian, bem-vinda, viu? Muito obrigada, Progenô. Muito bom dia novamente aos professores, professoras, famílias e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Lilian e olha que alegria receber esse convite maravilhoso da Progenô. Obrigada, Progenô. Nós que agradecemos, Pro. E olha só, hoje nós vamos pedir aí já para o oráculo colocar na tela a nossa habilidade, porque temos algumas surpresinhas, não é mesmo? Uhum. Então, o tema da nossa aula, o título é Ler, Escrever e Comparar Números Naturais. A habilidade é EF03, MA01 e diz respeito a ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. Observando essa imagem, que reflexão nós podemos fazer aí? Olha, estão falando dos números, dos algarismos que compõem o nosso sistema de numeração decimal. Muito bem. E olhando, observando aí todos esses numerais, como que nós compomos os números? Vamos ver agora na prática, aí utilizando as fichas sobrepostas, não é mesmo? Olha só, para eu compor um novo numeral a partir das parcelas de 10, como eu devo fazer? Vamos observar aqui o numeral 10. Se eu tenho 10, e eu vou acrescentar aqui mais 3. Quem eu tenho agora? Olha, os professores elogiando.
O número 13, exatamente, mesmo. a quantidade 13, isso mesmo. Então, são 13 unidades 10 no total, unidades, não é? tá Mais certinho. 3 unidades, que aí seria uma dezena mais 3 unidades. E olha só, nós trouxemos aqui para representar para vocês, nas fichas sobrepostas, uma dezena. Para eu formar o numeral 13, eu preciso de uma dezena e quantas 3 unidades? unidades. 3 unidades. Então, olha só, é o mesmo que dizer que o numeral 13 é 10 mais 3, Exato. certo? Fica mais fácil assim, não é mesmo? Uhum. Então, vamos continuar aí na nossa composição. Se nós acrescentarmos mais uma dezena, Ah, e então? Rapidamente, mais uma dezena. nós precisamos mexer aí nas unidades? Não, olha, o Matheus já colocou lá, o Matheus, a Maria Clara e a Adriele, que já dá 23. Exatamente. Podemos observar aqui nas fichas também, olha só. A minha unidade continua igual aqui no 3, mas a minha dezena muda de 1 para 2. Então, Olha eu lá. tenho 2 dezenas. E 3 unidades. Um total de 23, ok? Exatamente. E assim por diante. Mas aí, se nós mudarmos um pouquinho e começarmos a compor esses numerais com parcelas de 100. Nossa, será que agora nós vimos que com as dezenas altera apenas a ordem das dezenas? Isso. E com as centenas? Ah, O que será que vai alterar? Vamos descobrir agora, não é? Olha só, se eu tenho aí um número, eu tenho o número 124. É o mesmo que dizer que eu tenho aí uma centena, 2 dezenas e 4 unidades. Então, olha só. Temos agora, então, 124. Pela composição, ficamos com 100, certo? Isso. Mais 20, 2 dezenas, mais 4. Então, enquanto a gente vai avançar um pouco o vídeo, para nós vermos como é que termina essa aula, mas deu para observar qual é o objetivo das professoras de exatamente trabalhar com a questão do número posicional, que a gente já está falando desde o primeiro ano, e como esses números se compõem olhando para o sistema de numeração decimal. Nós vamos olhar um pouquinho mais à frente como é que acontece isso lá no quadro numérico, olhando as regularidades. Algumas regularidades lá no nosso quadro numérico. Perceber aí alguma para facilitar nessa nossa composição, decomposição, lembrar de quem vem antes, quem vem depois, não é? Para facilitar aí as nossas contagens. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui um quadro que ele inicia a partir do número 100. Olha lá. Se nós observarmos aqui na setinha vermelha, que são as colunas, e a setinha azul indica as linhas, certo? Então, tem aqui as colunas e as linhas. Se observarmos a seta vermelha... será que eles descobrem, Progenô? Nós temos aí o quê? Será que eles percebem? De quanto em quanto? As regularidades, muito bem. E de quanto em quanto? Está aumentando, como vocês colocaram aí. Olha, de 100 em 100. Muito bem. Aumenta de 100 em 100. Quem falou? O Dário, né? Dário, Manuela, Júlia. Muito bem. Então, nós temos lá o 100 mais 100. 200 mais 100. 300 mais 100. 400, olha lá, mais 100. 500 mais 100. 600 mais 100. 700, 800, 900 e mais 100. Olha que interessante, quando eu tenho 900 e coloco mais uma centena, eu mudo aí as minhas ordens, já entro na quarta ordem, não é? Exatamente. A ordem dos milhares. Uma unidade de milhar, muito bem. Muito bom. E eles já foram apontando ali, Progenô, sobre a seta azul, que estão as linhas.
Isso mesmo. E eles disseram que está andando de 10 em 10, aumentando de 10 em 10. É isso, Progenô? É isso mesmo, olha lá, 100. Mais 10, 110. Mais 10, 120. E assim por diante. 130, muito bem aí, ó. 40, Arthur, 50. Eduardo, toda a galera participando. Que lindos. E aqui embaixo é mais 100 no caso, né? Então, nas linhas, nós vimos que está andando de 10 em 10. E nas colunas, de 100 em 100. Uhum. Olha só. E tem um detalhe nesse quadro numérico. Olha, se vocês perceberam que a última linha, ela precisa ainda ser preenchida? Então, quem seria o próximo ali, depois do 1000? Quem diz pra gente? Se eu tenho 1000, o meu próximo número aqui será? 1010, disse a Marjorie. Muito bem, Marjorie. Eduardo Gomes, conta pra gente então quem é o próximo. 1020, disse o Vitor, o Lucas, a Letícia. Muito bom, e é interessante que eles já estão registrando ali da forma correta, corretíssima. não é? E depois? Bom, nessa aula aqui, então vocês observaram que elas resgataram primeiro a questão do valor posicional dos números e como eles se compõem e decompõem. E por último, elas trabalharam a questão do quadro numérico, observando as regularidades. Essa é uma aula que aconteceu agora, dia 21 de setembro, mas também tem a mesma aula 17 de junho, e vocês vão perceber que sempre é necessário resgatar essa habilidade, visto que os meninos ainda têm muita dificuldade de fazer esse tipo de regularidade, principalmente com as unidades de milhar e olhando as classes e ordens. Vamos seguir para o quarto ano? Aqui no quarto ano, a habilidade essencial que nós estamos tratando é EF04MA01A, que é ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Também estamos tratando da unidade temática números, agora, dando sequência, estamos no quarto ano, a habilidade essencial do quarto ano é essa, 1A, e o que solicita a atividade? De uma maneira geral, a atividade ela vai falar a respeito da organizar os números em classes e ordens, né? E a atividade em si, ela vai solicitar para os alunos que escreva por extenso o número solicitado pelo professor, vai perguntar para o aluno qual é a ordem, qual é a classe que se encaixa, os números que a professora está trabalhando, como se lê esses números. Então, de uma maneira geral, também ele vai trabalhar as classes e ordens. Se vocês observarem como se apresentam, né, as atividades, né, ao longo lá, desde o primeiro ano, né, até aqui o quarto ano, como as atividades envolvendo a unidade temática números, como elas são abordadas em cada um dos anos, né? E pode verificar, eu não vou trabalhar só a unidade de milhar a partir do terceiro ano. Eu posso trabalhar a unidade de milhar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, conforme eu estou trabalhando com os meus alunos, conforme as atividades elas vão surgindo para eu poder avançar com os alunos, eu vou tratando ela de uma maneira diferente, vou colocando situações que favoreçam cada vez mais. Mas, em si, a atividade ela vai trabalhar essa questão de classes e ordens com os estudantes. O próximo ano, que é o quinto ano, que trata também da habilidade essencial do quinto ano, que é a habilidade EF05MA01, que é ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Também, essa atividade, ela vai tratar das classes e ordens também dos números, só que vai até os bilhões. Se vocês observarem ali o quadro da atividade 2.3 do EMAI, que trata dessa habilidade,
nós podemos verificar que ela vai tratar até a classe dos bilhões, que também vai abordar como que o aluno, o Fábio lá da atividade, vai ler determinado número, quantas ordens e classes tem esse número, entendeu? Como que o Fábio vai escrever, ou como ele quis escrever. Então, tudo isso também vai tratar da mesma situação que foi colocada na atividade do 4º ano, só que aumentando o grau de complexidade da atividade. Só complementando, Natália, interessante que aqui na habilidade do 4º ano, né, que ela visa? A leitura e a escrita dos números, né, que podem ser facilitadas e compreendidas. Então, o aluno ele precisa saber da questão de como organizar essas ordens, não basta ter apenas o quadro, né? Então, o aluno ele tem que ter toda uma noção no 4º ano de como esses números eles são ordenados nessas classes e ordens, né? Então, nessa atividade aqui do 4º ano, ele coloca que é da direita para a esquerda, cada classe tem seu nome específico, todas as classes são ordenadas por unidade, dezena e centena, e essa atividade que é desenvolvida no 4º ano, essa habilidade, ela serve de subsídio para quando o aluno chega aqui no 5º ano. Já que no 5º ano, a atividade ela não tem aquela explicação das ordens, de que o aluno tem que começar a colocar os números da direita para a esquerda. Ele já tem um número específico em si para que o estudante organize nessa tabela, nesse quadro. Então, se ele não compreende lá no 4º ano como é a estrutura desse quadro e como organizar esse número, a gente pode ocorrer o erro aqui na hora dele colocar essa numeração do item A lá no nosso quadro, ele começar a colocar da unidade dos bilhões, e isso vai ser vai fazer essa ordem de maneira equivocada. Então, como a gente tem falado desde o 1º ano, é necessário que o aluno ele tenha todo esse conhecimento, não só do que é classe, do que é ordem, de como ela é organizada, de como esse número ele é contemplado dentro dessa tabela. Então, todo esse conhecimento ele precisa ter também para com que ele consiga desenvolver essa atividade. Isso é desenvolvido onde? Lá no 4º ano, no 3º, no 2º, no 1º e até ele chegar nesse nível aqui do 5º ano. Eu quero só ratificar aqui o que os professores coordenadores costumam falar muito com os professores que atuam na sala de aula no momento presencial, por isso que o quadro numérico não pode ficar de 0 a 100 o tempo todo. O quadro numérico, ele é um suporte que ele pode ser mudado o tempo todo. Então, quando chega no 4º ano, 5º ano, não tem nenhum sentido você deixar um quadro numérico de 0 a 100. Então, é interessante também que esses materiais que fazem parte do letramento matemático sejam atualizados. Porque um quadro desse, por exemplo, que é da atividade 2.3, ele pode se reverter também num quadro numérico, em que o menino vai colocando os números. Por exemplo, números muito grandes, aonde a gente encontra? A gente encontra no jornal, a gente encontra no jornal falado, quando eles falam quantos bilhões foram arrecadados, quantos milhões foram arrecadados, quanto de imposto o cidadão pagou. Tudo isso a gente tem no cotidiano. Agora, é interessante que o quadro numérico seja atualizado sempre, porque senão o menino olha para aquilo no 5º ano, no 4º ano, e não faz nenhum sentido ele olhar bilhões, milhares e milhões e o quadro numérico está de 0 a 100. Tá bom? Vamos seguir? Perfeito. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês uma atividade que foi desenvolvida no 5º ano com uma turma para exemplificar exatamente isso, para com que eles compreendessem essa questão do quadro, de como organizar as ordens e as classes, o que são ordens e classes, como fazer essa organização, como registrar esses números dentro desse quadro, como fazer a leitura desses números, como escrever por extenso, e também a questão das unidades, dezenas e centenas, que a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma dezena, eu não posso escrever 10
dentro da ordem da unidade. Então, atentar a eles também essa questão das regularidades, porque eles usam isso onde também? Quando eles vão fazer um cálculo matemático, a resolução de um problema, o cálculo de um número racional. Então, tudo isso influencia se esse aluno ele não sabe a ordem posicional de cada número ou como registrar isso quando ele parte para uma adição, para uma subtração, para uma multiplicação. Então, eu trouxe na sala de aula um jogo onde a gente conseguiu desenvolver todo esse percurso de números dentro desse jogo. Então, eu vou passar para vocês o trecho da aula. Só acrescentando, essa é uma atividade presencial que ocorreu no ano passado, que a professora Aline, que vos fala, realizou na sala de aula, então, mas que pode ser também adaptado para a situação remota. Dizendo assim. Eu ia falar ser simples. Ser simples não, ser é o quê? Centena. Centena. Aqui eu tenho a ordem do quê? Unidade, dezena, centena. Milhar. Depois, o que vem aqui? Milhar. Milhar. Qual que vai vir aqui? Unidade, milhar. Do lado preto. Esse aqui? Do lado preto. Do lado preto. Do lado. Isso. Unidade de milhar. Depois? Dezena de milhar. Do lado do preto. Dezena de milhar. Centena de milhar. Centena de milhar. Aí aqui eu tenho a ordem do quê? Milhão. Não, milhar. Mil. Milhar, milhar. Unidade. E depois Unidade de milhão. E? Depois. Tá certo. Então, ó. Quantas classes eu tenho aqui? Três. 3 classes. E quantas ordens? 9. 6. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 4, 9 horas. 9 horas. O que nós vamos fazer agora? Ou 2. Quando alguém. Vai dar certo. Ele joga com essa mão também. Vai com calma. Ah, isso é ouro 2. Vai lá, próximo. Ó, o Alisson é bronze. O Alisson é bronze. É. Porque é tudo sexo aqui. Unidade de milhar. Dezena de milhão. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, aconteceu uma coisa aqui, ó. Na centena de milhão, eles acertaram 10. Eu posso colocar o número 10 aqui? Não! Vai ser milhão de... Eu tenho que colocar a unidade de bilhão. Tá bom! 1 bilhão! Então, que número que deu? Só para contextualizar a atividade, né, era um jogo onde a gente utilizou potes de sorvetes, eles ordenaram as ordens e as classes e eu dividi a sala em grupos. Eles tinham que jogar as tampinhas dentro do pote e depois fazer a contagem e ordenar e registrar o número dentro do quadro. Então, a gente registrava o número na lousa e depois a gente fazia a leitura. Então, vocês podem observar que começou assim bem tranquilo. Depois eles começaram a se empolgar. E o que a gente percebeu? Os grupos iniciais, eles jogavam as tampinhas nas primeiras classes e ordens ali da centena simples, das unidades simples. Depois eles perceberam que se eles jogassem as tampinhas nos números das ordens dos milhares e dos milhões, eles obtiveram uma numeração maior. Então, eles começaram a querer competir para ver quem fazia a maior numeração, até que chegou ao final que esse grupo, o último grupo, acabou fazendo, a gente teve que acrescentar ali uma ordem e uma classe a mais, que foi a dos bilhões. Então, quando a gente fala na questão da numeração, das classes, das ordens, a gente pode observar
que desde o início do ano, desde o primeiro ano, a gente tem todo esse ciclo que a gente vai aumentando. Unidade, dezena, centena, milhar, milhão, bilhão, até a gente conseguir chegar aqui nesse nível do quinto ano, que é essa atividade que a gente apresentou. Então, aqui é uma atividade que a gente fez em sala de aula, eu fiz com os meus alunos ano passado, mas vocês podem adaptar isso também, ou explicar um vídeo para que seja feito remoto. Todos os materiais foram os próprios alunos que trouxeram, né? Eram tampinhas de garrafa PET e potes de sorvete. E com a contextualização dessa atividade, a gente volta aqui à nossa habilidade essencial do sexto ano. Então, quando a gente chega no sexto... Por que a gente fala do sexto ano? Porque a gente tem que ter ciente que não é porque chegou no quinto ano, cumpri a minha meta, fiz o que tinha que fazer, acabou aqui, o aluno inicia de novo. Não. Todo esse conhecimento que ele trouxe lá do ciclo do primeiro ao quinto ano, ele vai ser utilizado no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e assim por diante. Então, a gente coloca uma habilidade aqui que, se a gente for reparar, todo esse movimento que nós fizemos desde o primeiro ano, todas essas habilidades, elas vão servir de suporte para a habilidade do sexto ano. Para exemplificar a importância de todo esse ciclo, nós trouxemos para vocês uma aula de matemática do sexto ano do ensino fundamental, que foi ministrada no Centro de Mídias, onde vai ficar bem claro o que essas habilidades que nós desenvolvemos até o quinto ano são essenciais para que ele chegue lá no sexto ano e dê conta do aprendizado, da habilidade que ele precisa desenvolver no sexto. Mas para a aula de hoje, continuando essa ideia de sistema numérico, no caso aí decimais, pode colocar na tela para ele, diretor, que é a habilidade 2 que nós estamos vendo aí do sexto ano, né? Então é reconhecer sistemas de numeração decimal com fruto de um processo histórico aí, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor, posição, função do zero, né, que é muito importante, a utilização, inclusive, a composição e a decomposição de números naturais e números racionais e a sua representação decimal. Então, essa aí, no caso, é a habilidade que nós vamos trabalhar relacionada ao sexto ano. E relacionada a essa habilidade, vamos relembrar um pouquinho o que foi feito ontem. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, a habilidade aí, no caso que nós estávamos trabalhando, era a questão, então, dos números na história da humanidade, né, Ale? Ontem nós trouxemos uma historinha, né, que é muito comum. Então, uma das perguntas, né, que muitos alunos é por que surgiu o número e como que surgiu. Lembrando só a historinha ontem que nós contamos, que era a questão do pastor, né? E então, o rebanho pastor de e as ovelhas, pedras, né? Então, o pastor de ovelhas, né, ele precisava contar a quantidade do rebanho, né? E a partir dessa contagem, ele fez ali um sistema de numeração para ele próprio, né? No caso, contando as pedrinhas. E aí, no caso, muitas civilizações, como vocês estão vendo, né, desenvolveram o seu próprio sistema de numeração. Então, dentre eles, os egípcios, os romanos, que é muito utilizado ainda hoje, né, Ale? Mas surgiram outros símbolos e outras relações. É muito importante vocês observarem o seguinte, né? Esses sistemas de numeração, o número tem uma representatividade, né, Ale? E essa representatividade, ou melhor, esse valor está relacionado à posição em que ele ocupa naquele número, certo? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, ontem, inclusive, eu não vou lembrar agora o nome da escola, eu peço desculpas, eu vi uma postagem de um colocando dos números, né? No caso aí, ele encontrou um número, ele colocou o número da casa, que é a casa na rua, né? Tem essa relação do valor numérico, né? Então, a posição da casa, né, em relação à rua ali, ele tem essa relação. Sim, tem essa. Infelizmente, a gente tem algumas ruas aí que a numeração é um negócio meio estranho. Meio várzea, né?
É como diz você, meio várzea. Mas assim, normalmente elas seguem uma lógica. De um lado são números pares, de outro lado são números ímpares, e tem uma sequência numérica, né? E se a gente for pensar, a casa na rua, a sua numeração está relacionada, de certo modo, com a posição em que ela ocupa, considerando as demais, não é isso? Isso mesmo. Esses números, né, que nós representamos, ele basicamente faz parte de um conjunto, né? Esses números fazem parte de um determinado conjunto. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, esses números, nós chamamos eles de naturais. Vocês já devem ter visto isso em aulas passadas. Então, em certo tempo da história, né, houve a necessidade da organização desses conjuntos. Então, organizar esses números, né, para não ficar lá largado, organizar. Que nem a rua, né, do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar, né, se for crescente. Então, essa forma de organização. Então, utilizamos símbolos, né? E no caso, nós vamos ver aí o conjunto dos naturais. Esse conjunto dos números naturais, nós acrescentamos o conceito, né, da escrita, no caso aí, do zero, né? Então, a questão aqui do zero é o primeiro termo dos números naturais, né, Ale? E aí nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é um número natural? É um número inteiro, né? Então, ele não tem vírgula, não tem fração, não tem nada, né? Isso. É um número inteiro positivo. Então, ele está aqui do lado positivo, digamos assim, né? Então, ele é um número inteiro positivo. Essa é a definição de um número natural. E são números que normalmente a gente utiliza para representar resultado de contagem. Né? Sim, sim. Ele tem essa característica. Por isso, também da ideia, quando a gente comentou ontem, do pastor e o rebanho, que ele utilizava as pedras, e a partir do momento que surgiram as representações dos algarismos, né, a representação numérica, ele pôde representar essa contagem do rebanho a partir de um algarismo ou de um número formado por 2 ou mais algarismos. Isso mesmo. Então, a numeração aí, né, é uma parte muito utilizada, né? Então, essa ideia aí, né, da numeração, desse contexto aí. Então, basicamente, nós precisamos utilizar essa numeração para representar determinadas posições e números. Pensando nessa questão aí da rua, né, Ale, por isso que eu trouxe essa ideia, nós temos uma ideia, então, de representação de uma reta numérica. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, esse conjunto dos números naturais, ele também pode ser representado por uma reta numérica. Sim. No caso aí, essa reta aí, ó, inicia no zero, né? E ela vai crescendo. Geralmente, as ruas, né, não tem casa zero, né? Não. Então, a casa, geralmente, aí, vamos dizer, começa pela casa 1. Mas seria a ideia da rua, né? Então, a rua não vem numa forma crescente, né? Numa forma, digamos assim, da esquerda para a direita, né? Numa forma crescente. Então, os números ali que representam as ruas estão numa forma crescente. No caso, vamos colocar 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né, Ale? Então, eu posso representar esses números através dessa reta aí. Então, podemos estabelecer, então... Representar e localizar, né? Isso. Que é uma forma de localização. Que é muito importante a questão da localização, né? Podemos, então, estabelecer, então, né, a noção de sucessor e antecessor. A palavra aí muito importante que nós vamos utilizar, né? Para obter o sucessor de um número natural, a partir do zero, né? Basta adicionar 1. Então, por exemplo... Porque o sucessor, a ideia do sucessor é o que vem após. O próximo, né? É o próximo. Então, seria a casa do lado, né? Exato, do lado direito. Então, no caso... Nesse caso. Isso, no caso, o próximo, né? O sucessor do 7... É o 8. É o 8. Então, o próximo aí... Então, eu estou acrescentando um valor, né? Outra relação que eu tenho aí, sucessor é o próximo, não é isso? Isso, o sucessor é o que vem depois. O ante é o que vem antes. Beleza. Isso. Então, o sucessor ali do 7, eu posso dizer que é o 8. Isso. Fechou? Beleza. Combinado. Nessa relação, Ale, eu tenho que identificar, então, o antecessor, que seria a casa antes, né? Isso. Então, eu tenho lá a casa 7, casa anterior a 7. 6. Reparem no seguinte, ó, vou até grifar aqui para vocês olharem, na relação que eu posso escrever, então.
Então, 4 é sucessor do 3. Sim, porque ele Beleza? é um número após. Beleza. Então, eu posso dizer, então, que o 55 é antecessor do 56. Porque ele é um número que vem antes. Beleza. Então, essa questão de antecessor, pensa lá na rua. Você está lá na rua da sua casa e etc. Tem o número da sua casa. Claro, é que na rua é número par e ímpar, né? Tem que tomar esse cuidado aí, muito importante. Mas o número antecessor seria um antes e o número sucessor um após. Beleza? Beleza. Por exemplo, eu moro em apartamento. Certo. Então, eu moro no 3º andar. Certo. O andar, né, que seria o sucessor do meu, é o 4º andar. Fechado. E o antecessor é o 2º andar. Beleza, boa Certo? ideia. Sim, isso mesmo. Então, essa relação aí, né, de antecessor e sucessor, lembrando, não temos relação para o zero, né? Não temos dos números naturais. Então, estamos observando só os números deixando naturais. bem claro que são os naturais. Não temos o antecessor do zero, né? Não. Beleza? Vamos tentar, então, uma atividade aí para vocês interagirem com a gente. Pode colocar na tela para eles, diretor. A questão, então, aí é o que então, observando essa ideia de sucessor e antecessor, é também colocar em uma ordem em chama crescente, né? Dados os números naturais, são chamados de consecutivos, ou seja, um após o outro, né? Um próximo do outro. Quando estão um após o outro na sequência dos números naturais. Ordene os números a seguir na forma consecutiva, ou seja, crescente aí. Eu quero saber a ordem que vocês conseguem colocar eles crescente. Eu quero todos os números, tá? Então escrevam todos os números colocando vírgula, tá? Separando com vírgula, por favor. Bom, nessa atividade do 6º ano aqui, a gente destaca algumas informações que são bem interessantes e que ocorrem no ciclo do 1º ao 3º e depois do 4º e 5º, que a gente chama de aprofundamento. A gente percebe que eles resgatam alguns conhecimentos que a gente já tem do 1º ao 5º ano. Exemplo, antecessor e sucessor. A gente fala muito isso, que é uma alfabetização matemática e que a gente vem batendo muito. Por isso que a gente não coloca o número que vem antes e o número que vem depois. A gente pode até explicar, mas a terminologia correta dentro da matemática, antecessor e sucessor. Ele também resgata a questão aqui, que a gente fala muito, também na alfabetização matemática, como é que organiza o par e o ímpar, né? Então, para isso, eles dão exemplo da rua, que a rua é organizada em números pares e ímpares na direita ou à esquerda. E, por fim, ele traz uma terminologia que é nova para o 6º ano, aí sim, que é a questão dos consecutivos, né? Aquilo que vai seguindo um após o outro. Então, a atividade vem com esse viés. E com isso, a gente fecha aí que todos esses conhecimentos que a gente vem do 1º ao 5º ano, ele culmina no 6º. Então, caso haja alguma habilidade em que o menino tenha dificuldade, quando chega no 6º ano, isso em números, né? O menino vai ter muita dificuldade, o estudante terá muita dificuldade de prosseguir e de realizar a atividade. Bom, então aqui a gente colocou uma reflexão para que seja realizado em grupos, e que vocês podem discutir, dependendo do agrupamento que o coordenador fizer com vocês, ou um professor de cada segmento, ou todos os professores de um segmento só, e a gente coloca aqui algumas reflexões. O que o professor precisa garantir para que as habilidades apresentadas sejam desenvolvidas, né? Então, se for a habilidade do 1º ano, o que o professor precisa garantir? Do 2º, do 3º, do 4º, 5º, o que o professor não pode deixar de fazer para que essa habilidade realmente aconteça e seja desenvolvida, trabalhada no seu segmento. A próxima questão é o que o aluno aprende com essa atividade. E quais adequações nas atividades apresentadas também podem ser realizadas no ensino remoto, né? Então, se eu estarei no ensino híbrido posteriormente, daqui a alguns dias,
Como é que eu faço isso no ensino híbrido? Ou seja, ora eu estou na atividade remota, ora eu estou no presencial. E se eu estiver só na atividade remota, como que eu vou fazer a adaptação dessas atividades? Pensando que a gente apresentou aqui uma professora que fez as fichas e filmou, uma professora que fez uma lousa improvisada e filmou, aí a gente tem aqui a professora Aline, que fez toda a adequação, ao invés do quadro de valor e lugar, até nas ordens dos bilhões, dos milhões, ela colocou com potinho, com número, transcreveu na lousa. Então, de tudo isso que a gente fez e apresentou nessa formação, o que a gente pode adequar para o ensino remoto? Então, como é que a gente faz todas essas adequações, não só nessas atividades, mas em outras que estão aparecendo no Aprender Sempre e também no EMAI? A gente colocou aqui algumas referências bibliográficas, que são bem interessantes. Nós agradecemos a participação de vocês, sabendo que não se esgota nesse estudo, mas que foi um início de uma discussão aí sobre números com vocês. Aline? Só lembrando, Cláudia, que os vídeos que nós apresentamos durante a formação, todos estão com o link embaixo no slide. Quem precisar rever os vídeos ou quiser assistir às aulas completas, os links estão disponíveis abaixo do vídeo. Para essa formação, nós deixamos o link de apontamento de presença. Como vocês já vão fazer a discussão com o coordenador de vocês, nós não vamos deixar link para avaliação, então é só o apontamento de presença. E o link que a gente sempre deixa para vocês para acesso a todas as formações da diretoria de ensino. Então, todos os PowerPoints que a gente apresenta aqui para vocês, os vídeos, a gente deixa tudo disponível nesse link. Queria agradecer a participação de todos e desejo a vocês um ótimo trabalho. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento para as professoras que disponibilizaram os vídeos, para que nós utilizássemos aqui na nossa apresentação. Muito obrigada pela contribuição. Para todos, um ótimo trabalho e até a próxima formação. Desejamos nesse mês de outubro um feliz Dia dos Professores a todos vocês e a todos nós que trabalhamos na educação.